Fala galera do canal, Eric Play, tá começando mais um vídeo aqui no canal, depois de tanto tempo, mas bora lá. Tá começando mais um vídeo aqui no canal sobre o capítulo 76 do mangá de Boruto. Vamos falar um pouco sobre, fazer uma review sobre esse capítulo, falar sobre os mistérios que foram revelados depois de tanto tempo e algumas perguntas que ainda ficaram no ar no final do capítulo. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, galera, o capítulo começa com o Amado fazendo uma explicação sobre as habilidades dos ciborgues Ada e Daemon. E naquela sala está o Kawaki, está o Boruto, está o Naruto, está o Shikamaru e acho que um pouco do lado de fora, se não me engano, a Sarada e o Mitsuki também estão presentes. E envolto a tudo isso, todo mundo está sabendo o que está se passando, o que está acontecendo referente aos planos do Amado. E o Amado começa a explicar sobre as habilidades dos ciborgues, dizendo que as pessoas têm que tomar muito cuidado ao olhar para o Daemon com pensamentos assassinos, porque isso pode ser refletido diretamente. Não se trata só de pensamentos assassinos, mas em questão de pensar em dar um golpe ou qualquer coisa assim do tipo. Mas o interessante dessas explicações é que o Amado inevitavelmente acaba deixando brechas de como se enfrentar esses dois em uma luta futura, para que não haja tantas baixas, podemos dizer assim. E o Kawaki, que escuta bem aquilo junto com o Boruto, mas ficou com aquela dúvida na cabeça, e o Kawaki mesmo, eu achei até interessante esse quadro, embora foi muito rápido, mas ele fica tão aperreado com aquelas questões que ele mesmo testa isso no Daemon. E olha pro Daemon com o pensamento de só querer acertar um tapa nele. E quem leva o tapa é o próprio Kawaki, como o Amado afirmou. Ou seja, realmente o que o Amado disse é verdade. E terminando esse diálogo do Amado, o Naruto questiona ele como ele conseguiu criar essas habilidades. E aí nós entra pro passado, nós conhecemos um pouco do passado do Amado. O Amado deixa bem claro que mesmo ele sendo um gênio, ele jamais teria habilidade para fazer isso, para criar essas habilidades do nada. O Amado deixa claro que havia a existência de um outro Otsutsuki que, de tanto utilizar a reencarnação através do karma, ele transcendeu a humanidade e acabou se tornando um deus. Porém, restos mortais do seu corpo ficaram presentes na Terra e com esse DNA o Amado conseguiu desenvolver tais habilidades, como a do Cyborg Daemon e da Ida, e entre outras, como ele mesmo falou, a do Code e assim sucessivamente. Mas o real motivo do Amado ter se aliado a Cara e ter conseguido criar essas habilidades foi pelo simples fato do Amado ter uma filha. O Amado tinha uma filha chamada Akibe, que estava muito doente e, como ele mesmo falou, não era viável pagar por tratamento ou remédio. O Amado não queria perder tempo com isso e ele começou a clonar a sua filha e pegou as suas memórias, conservou o cérebro da menina, pegando suas memórias para implantar memórias no clone que ele havia clonado. Ele começou a fazer diversos clones dessa garota, só que ele mesmo afirma que por mais que ele clonasse, a filha dele não parecia ser a mesma. Toda vez que saía um clone da filha dele, parecia que a personalidade dela era totalmente oposta da que ele se lembrava. Então ele percebeu que ali era o limite dele como ser humano. Ele não poderia de fato trazer a própria filha dele de volta à vida. Ali era o limite dele como ser humano. E nessa mesma hora, o Jigen se apresenta a ele com a promessa de que se o Amado ajudasse ele ressuscitaria a filha dele. Porém, o Jigen nunca afirmou como faria isso. E o Amado começou a se preocupar com todas essas experiências, com tudo aquilo que ele estava fazendo, com todas aquelas experiências que eles faziam com as crianças devido ao processo do karma que o Jigen queria, porque precisava de um receptáculo. E como o próprio o Naruto até chega a questioná-lo, dizendo que, olha, então quer dizer que você abandonou a pesquisa por sua filha em prol de derrotar o Jigen, só que o próprio Amado fala que o Naruto não deveria se enganar assim. Ele não abandonou a pesquisa sobre a filha dele, ele entendeu que o Jigen não havia explicado como ele ia trazer de volta a filha dele, e ele não confiou, e ele preferiu derrubar o Jigen de algum modo, já que, como ele mesmo falou, nesse tempo que ele estava trabalhando com a Cara, ele percebeu uma forma de trazer a filha dele de volta, sem nenhum problema, porque na verdade,
o Amado percebeu que o que faltava na filha dele era uma alma, já que a filha dele havia morrido. E como ele era humano, ele não tinha como ele trazer de volta aquela alma. Porém, os estudos do Amado com o karma fez ele perceber que a única maneira dele conseguir trazer a filha dele de volta seria com o karma. Por isso a gente consegue perceber a proposta. Bom, como eu havia, continuando o raciocínio, o Amado descobriu que através do karma ele poderia trazer a alma da sua filha de volta ao seu corpo e não teria problemas com a personalidade dela. Por isso que o nome do capítulo se inicia dizendo o domínio dos deuses, ou seja, a habilidade que o Amado precisava estava no karma. Por isso que a gente vê aquela preocupação dele com o karma do Kawaki, e ele até reafirma que ele precisa do karma do Kawaki hoje em dia, porque o plano dele ainda não mudou para trazer a filha dele de volta, já que o karma do Kawaki hoje não tem nenhuma alma embutida, isso é fato, não tem nenhuma alma embutida, como ele mesmo falou, o karma do Kawaki funciona diretamente só como uma arma, já que não tem alma de ninguém, não tem nenhum dado gravado, então ele precisa desse karma para poder trazer a filha dele de volta ainda. E continuando com tudo isso, ele explica que o causador de tudo isso, que o nome do cara que fez tudo isso era o próprio, era um Otsutsuki chamado Shibai Otsutsuki, que veio primeiro do que os outros Otsutsuki, e ele tinha um poder devastador que não precisava utilizar selos de mão, e que são denominados hoje em dia, que tipo como as garras do Code, o Doujutsu do Ishiki, que é aquele de o Doku no Hiten é aquele de encolher coisas e acrescentar coisas, e até mesmo de se encolher. Esses doujutsus são dessa linhagem dos deuses, como ele mesmo procura afirmar, que é denominado por senjutsu, onde você não precisa utilizar selos de mão. E paralelo a isso, o maior mistério do anime se dá por isso aí, que é o Momoshiki aparecendo, confirmando a história do próprio Amado, aparecendo através da mente do Boruto. O Momoshiki afirma que os pensamentos dele, tanto do Boruto quanto do Momoshiki, estão vazando um para outro. Ou seja, eles estão começando a se comunicar igual como era a Kurama e o Naruto. E eu até acredito que muita gente acredita que de fato isso vai acontecer até o final do anime. Vai ser tipo a mesma parceria que era da Kurama com o do Naruto, e é bem provável que isso de fato aconteça. A gente acabou de ver aqui um cenário parecido, e uma das preocupações do Momoshiki é que ele não queria que o Kawaki percebesse que ele estava ali, por alguma razão. Acho que pelo fato do Kawaki ter matado o Boruto, ele estava meio com receio. Eu acredito que seja por isso, mas ainda tem minha desconfiança. E o próprio Momoshiki afirma que o que o Amado contou era verdade, porém... Bom, galera, como eu havia falando, o capítulo do mangá de Boruto 75 trouxe muitas revelações. Dentre elas, uma das maiores revelações foi o plot twist em massa, foi o Momoshiki se apresentando ao Boruto, dizendo que suas consciências estão vazando um para o outro, ou seja, aquilo vai ficar cada vez mais recorrente. E no meio dessas explicações, o Momoshiki retrata que o Amado está falando a verdade em relação ao Shibai e em relação aos Senjutsu. Porém, o Momoshiki reafirma que ele, como Otsutsuki, nunca tinha ouvido falar que a habilidade de fascinação da Ida tem parentesco com o Senjutsu. Ele volta a frisar: eu, como Otsutsuki, nunca ouvi falar algo relacionado a isso. Então ele pede para que o Boruto não confie totalmente no Amado. Ele reafirma que o Amado está mentindo sobre essa parte. E ele também deixa uma coisa clara para nós, que ele não quer que o Kawaki perceba que ele está ali. Ele parece estar um pouco com receio do Kawaki. Acredito que seja devido à última batalha dos dois. E isso é fato, até porque o Momoshiki mostra um pouco do futuro do Boruto através de um Byakugan que surge no olho do Boruto. E o Boruto começa a ver um pouco do seu futuro. E nesse futuro a gente vê que os ninjas de Konoha, como Shikadai e sua equipe, e a equipe do Boruto, como Mitsuki e a Sarada, estão correndo em volta de um indivíduo, e o Mitsuki afirma, o Mitsuki com seu modo sábio ativado, coisa que ele nunca utilizou no mangá, está pronto para atacar, e quando mostra pra gente o indivíduo, a gente consegue ver que o indivíduo que ele mostra é o Kawaki, e ele está até com o rosto meio manchado de sangue, e a gente pode entender que deve ter acontecido alguma batalha contra o Boruto, porque o Boruto é como se o Boruto estivesse vendo o Kawaki de cima, como se ele tivesse sido atacado
pelo menos no ângulo que a câmera, no ângulo que foi enquadrado. O mangá dá pra gente teorizar e entender um pouco isso. Ou seja, deixa claro que vai haver uma confusão, uma briga com o Kawaki. E assim termina o capítulo com a Eida observando tudo o que está acontecendo em relação ao Momoshiki e o próprio Boruto. Ela estava de olho. Bom, esse foi o capítulo de hoje. Se você gostou, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com um amigo seu, pois isso fortalece muito o meu trabalho e eu conto com essa colaboração de vocês. Um forte abraço, fui!